A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estou aqui na Ramo da Videira, a livraria dos evangélicos de Porto Alegre, na Avenida Farrapos, número 312, com estacionamento próprio à sua disposição. E neste lugar vai acontecer a segunda-feira do Livro Evangélica na nossa cidade de Porto Alegre. Quando? De 7 a 15 de novembro, você não pode perder, porque aqui você vai conseguir as principais obras das melhores editoras, tudo em um mesmo lugar e com preços pra lá de bons. Paz do Senhor, queridas irmãs, queridas amigas. Estou aqui nesta vez para te fazer um convite especial. Nós teremos de 7 a 15 de novembro a segunda-feira de Livro Evangélica. Nada melhor para descansar, para aprender, para relaxar do que uma boa leitura. E nós vamos ter nessa edição uma banca exclusiva para mulheres, uma banca da União Feminina. Nós vamos ter ali livros específicos para o seu crescimento espiritual, para o seu lazer mental. Nós vamos ter ali brechó. Toda mulher gosta. E você vai encontrar ali tantas novidades, o material da União Feminina, materiais que a Ramo tem, livros usados. Você terá com certeza um achado especial para ti. Sabe aquelas coisas que nós gostamos de garimpar em feiras? Vai ser ali que você vai encontrar. Nós te esperamos lá. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos cavalheiros e a todos os nossos irmãos da nossa Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Crescei na graça e no conhecimento
E é neste cenário, ao fundo da nossa Ramo da Videira, que eu quero te convidar para a nossa segunda-feira do livro Evangélica, nos dias 7 a 15 de novembro, aqui na nossa sede internacional. Você não pode ficar de fora deste grande mover de Deus. Venha! Deus está conosco e esta obra é santa. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui na livraria Ramo da Videira, que é a livraria dos evangélicos em Porto Alegre, na Farrapos 312, onde vai acontecer a segunda-feira do livro Evangélica de Porto Alegre, nos dias 7 a 15 de novembro de 2022. Existe uma pergunta que as pessoas fazem para mim. Pastor Humberto, como que o senhor consegue falar de tantos assuntos? Geografia, história, biologia, medicina, tanta coisa? A resposta é só uma, porque desde a minha infância eu venho lendo bastante. Aí você pergunta, pastor, mas eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Quando eu começo a ler, eu já me aborrece um pouco, fico com sono. Por quê? Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Para que isso não aconteça com os seus filhos e para, quem sabe, você então possa modificar essa sua reação à leitura. Ocorre que quando você pensa em livro, quando você pensa em ler, o seu cérebro logo pensa em estudar, pensa em compromisso, pensa em aula cedinho da manhã. Então, isto causa uma reação negativa. Os seus hormônios, os seus neurotransmissores reagem negativamente a isso. Porque a sua leitura, o seu contato com leitura, o seu contato inicial com os livros lá na sua infância foi quando você foi para a escola. E isso representava, então, como eu disse, sacrifício, representava compromisso, representava uma coisa que não é boa para uma criança. Então, como solucionar isso? Você tem que fazer da leitura algo prazeroso. Então, você, por exemplo, pega um livro como este, um livro que eu mesmo escrevi, A Arma Secreta de Deus. Este livro, ele ensina a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito do porquê nós falamos em línguas estranhas ou novas línguas quando somos batizados com o Espírito Santo, mas não é um livro de estudo bíblico, é um conto, é uma história. É uma história que as pessoas, quando começam a ler, só param de ler quando termina este livro. É um livro pequeno, vamos ver aí, tem 76 páginas, logo a pessoa termina, uma letra graúda, fácil de ler. Temos aqui este outro livro aqui, Heróis da Fé. Este livro conta a história da vida de 20 homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui chamado por Deus quando li a biografia de David Livingstone. Estava ali deitado no chão do meu quarto,
quando Deus me tomou e falou comigo, quando eu li aquela biografia. Eu me lembro que era um livro grande, letras graúdas, gravuras. Então era uma leitura atraente. Nós temos aqui um outro exemplo, a Bíblia em ação. São a Bíblia toda em quadros. A criança vai lendo, vai vendo os quadros e a leitura da Bíblia não se torna algo enfadonho, mas se torna um divertimento. Então, estas coisas que fazem com que a leitura se torne atraente e prazerosa. Então, quando a pessoa fala em ler, vai despertar no seu cérebro substâncias químicas, ou vão ser emitidas no seu cérebro substâncias químicas que dão prazer ao nosso corpo. Então eu te aconselho, venha na Feira do Livro e adquira não livros de estudo. Se você já tem o hábito de leitura, quer um livro para estudo, bênção, você vai encontrar os melhores títulos com excelentes preços. Mas se você quer ter o hábito de leitura, se você quer implantar na tua família, nos teus filhos, o hábito de leitura, então compre livros assim, livros com uma história, livros com uma biografia, um conto, alguma coisa que faça com que você, ao ler, sinta prazer, não tenha aquilo, que o teu cérebro não tenha aquilo como um compromisso, como algo que você está ali estudando, um sentido de obrigação, não. Você vai ler de uma forma prazerosa. E a partir disso, então, a tua mente vai começar a se abrir para a leitura. Você vai ter prazer em ler. A leitura para você vai ser até um refúgio do estresse do dia a dia. Que Deus lhe abençoe. Fica aí a minha dica. Quanto mais busco de ti, se eu estou perto de ti, mais de ti eu encontro. Quando me lembro que sou pecador, um miserável homem que sou, mais de ti eu preciso.
Eu preciso de ti, eu não saio daqui sem sentir tua presença. Toca-me, abraça-me com a tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Cuanto más busco de ti, si yo estoy cerca de ti, más de ti yo encuentro. Cuando me acuerdo que soy pecador, un miserable hombre que soy, más de ti necesito. Necesito de ti. No salgo de aquí sin sentir tu presencia. Tócame, abrázame con tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Paz, oração e união. Louvado é o nome de Jesus. Estamos chegando até o seu lar com mais uma edição do programa Restaura News, um programa que é um dos meios de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, número 312, também acesso pela Avenida Voluntários da Pátria, número 927, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, que está em viagem para a obra missionária. Pastor João Carlos Jacob está neste período na presidência da igreja, está como presidente interino da igreja. Nosso pastor, diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos, que por motivo de força maior não pôde estar conosco hoje aqui. Pastor Paulo, que vem aí de uma intensiva de atividades na obra de Deus, esteve ontem inclusive ministrando a palavra de Deus aqui na sede internacional, na consagração da União Feminina, estará também pregando em um trabalho da nossa igreja no interior do estado do Rio Grande do Sul neste final de semana.
e por esta razão não pôde estar conosco hoje. Mas glórias a Deus por tudo, estamos aqui debaixo da poderosa presença de Deus. Ali na parte técnica está nossa irmã Valquíria Pinheiro, vai estar nos ajudando. Em seguida mais, nosso querido irmão presbítero Bruno Beltrame também vai estar aqui conosco para trabalharmos para Jesus nesta programação. Você que está aí no seu lar, você que está nos acompanhando aí pelo seu computador, pelo seu smartphone, eu convido você a deixar aí o seu like, deixar o comentário de onde você está participando, deixar aí as suas necessidades. Eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado nas nossas vidas nesta noite. Programa Restaura News, todos nós sabemos, é um programa, é um lugar para nós ouvirmos os relatos, os testemunhos acerca daquilo que Deus tem feito em sua obra. Você fica inteirado das novidades que têm ocorrido e que estão por ocorrer nas mais diversas áreas do Ministério Restauração. Então nós vamos estar compartilhando com os irmãos algumas notícias que já ocorreram, algumas atividades que já foram realizadas, e também vamos estar informando os irmãos de atividades que estarão sendo desempenhadas pelos mais variados departamentos do Ministério Restauração. Então, fique conectado conosco aí, eu tenho certeza que vai ser motivo de grande edificação para as nossas vidas. Nós temos aqui alguns anúncios para passar aos irmãos, depois mais vamos estar ouvindo outro louvor, outra adoração pelos nossos irmãos. Você estava acompanhando aí um louvor cantado pelo irmão Ismael, pela irmã Paola, por mais alguns outros irmãos que fazem parte do Ministério Restauração, trabalho da Superintendência de Música da nossa igreja. Muito bem, nós tivemos sendo emitida neste dia 27 de outubro de 2022, a portaria de designação número 443, designando o evangelista Rafael Lobato dos Santos para ocupar o cargo de encarregado da área Espumoso, aqui na região do Botucaraí, no estado do Rio Grande do Sul. Nosso companheiro teve a sua posse na data de 2 de novembro de 2022, ontem então. A área Espumoso foi presenteada com a posse do nosso companheiro evangelista Rafael Lobato. Fez um excelente trabalho lá na cidade de Braga, onde estava pastoreando, e agora então aprove a Deus direcionar a liderança do Ministério Restauração para colocar o nosso querido irmão para atender a área Espumoso. Os irmãos de Espumoso que estão nos acompanhando, deixamos a nossa saudação muito especial para todos os nossos amados irmãos aí de Espumoso, das nossas congregações. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos neste novo período para a obra de Deus aí nesta região. O segundo anúncio, preste muita atenção, você que está nos acompanhando, este anúncio aqui é muito importante também, é a nossa segunda, irmã Valquíria, segunda Feira do Livro Evangélica de Porto Alegre. Louvado é o nome de Jesus. Vai subir para você aí na sua tela em seguidinha maiores informações com os materiais, ou os materiais não, as principais editoras dos materiais bibliográficos que nós temos aqui na nossa livraria Ramo da Videira. Você pode estar chegando aqui do dia 7 de novembro ao dia 15 de novembro e estar participando deste grande trabalho realizado pela livraria Ramo da Videira. Muitos materiais à disposição dos irmãos aí. Os irmãos estão vendo outra imagem com alguns materiais que estarão sendo oferecidos nesta segunda-feira do Livro Evangélica. Todos os irmãos sabem, ou acredito que a maioria saiba, aqui na cidade de Porto Alegre anualmente é realizada a Feira do Livro,
em uma das localidades do Centro Histórico de Porto Alegre. E muitas das vezes a gente acaba não conseguindo encontrar materiais evangélicos de qualidade, de confiança. Né? Este trabalho, ou estes trabalhos, muitas das vezes são focados mais para livros de âmbito secular, e a nossa livraria teve então esta iniciativa de estar promovendo esta Feira do Livro, e eu posso afirmar aos irmãos que os materiais disponíveis aqui na Ramo da Videira são materiais de excelente qualidade, passa por um crivo muito apurado para ser colocado então à disposição dos irmãos para estar edificando a nossa vida espiritual. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que pode estar, os irmãos aqui das imediações, os irmãos mais de longe, dia 15 de novembro é um feriado, quem sabe você aí do interior do estado, quem sabe você aí de Santa Catarina, Paraná, quem sabe você vai aproveitar aí o feriado para vir em Porto Alegre, visitar os amigos, visitar os seus familiares, passe aqui na Ramo da Videira, seja abençoado, abençoe a obra de Deus. Tem materiais para adultos, materiais teológicos, materiais para crianças, muitos materiais para a nossa turminha, para você estar fazendo aí devocionais com os seus filhos, para você estar implantando a semente da palavra de Deus no coração das nossas crianças, e também para você, meu querido irmão, que deseja crescer mais na graça e no conhecimento de Deus, materiais com preços especiais. Os nossos materiais aqui na Ramo da Videira, eles já têm um preço diferenciado, muitos materiais, posso lhe assegurar, com preço abaixo do mercado, e neste trabalho, então, os irmãos vão ter muitos materiais com preços mais atrativos ainda. Então, a Livraria Ramo da Videira fica na Avenida Farrapos, número 312, e este trabalho ele é aberto para todo o público, seja membro da igreja ou não, sejam crentes ou não, você pode estar chegando aqui e vai estar sendo certamente muito bem recepcionado, muito bem atendido por toda a equipe dos nossos irmãos. Ali no cartaz você tem informações acerca do site, acerca dos dados da Ramo da Videira, para estar recebendo o catálogo e pegando maiores informações acerca deste trabalho. Avenida Farrapos 312, anexo 1, dos dias 7 a 15 de novembro, segunda-feira do livro Evangélica de Porto Alegre. Bendito é o nome de Jesus. Um outro anúncio, meus amados irmãos, também muito importante que nós temos a passar aos irmãos, é que neste próximo final de semana, dias 5 e 6 de novembro, anote aí, sábado, dia 5 de novembro, e domingo, dia 6 de novembro, estará sendo realizado aqui na sede internacional mais uma edição do curso de ética ministerial. Vai estar subindo aí na sua tela a arte deste trabalho com as informações para você estar participando também aqui conosco. O curso de ética ministerial, para quem não sabe, é um material desenvolvido pelo Ministério da Restauração, um livro escrito pelo nosso pastor-presidente, revisado pelo Conselho de Doutrina da nossa igreja, aprovado pela liderança da igreja, com orientações, com instruções para os obreiros em especial, para pessoas, todas as pessoas, não somente obreiros, podem participar do curso, né? Para os obreiros é um dos requisitos para ser separado ao diaconato, ordenado ao presbitério, enfim, é um requisito fazer o curso de ética ministerial, estar com ele dentro da sua validade, que é de 3 anos, mas ele é aberto para toda a igreja, e ali nós aprendemos muitos conteúdos maravilhosos para não somente um bom comportamento como um obreiro, mas também para a edificação da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. O curso de ética ministerial vai ter início no sábado, a partir das 8h30. Você vai poder estar chegando aqui na sede. A equipe da Superintendência de Ensino vai estar ali tomando seus dados, fazendo
a sua inscrição. O curso dá início em torno de 9 horas da manhã, vai até às 17 horas no sábado e no domingo também início às 8h30 da manhã, com término por volta de 12 horas. As inscrições são realizadas no dia do evento, no próprio sábado. Você pode estar chegando, como já mencionamos, se puder chegar um pouquinho mais cedo, melhor, para poder fazer a sua inscrição. O custo deste curso, se você já tem o livro, né, o seu livro é a última edição, ou a última versão, melhor dizendo, do Manual de Ética Ministerial, então você não precisa comprar o livro, se não desejar, basta trazer o livro que você já tem e pagar apenas então o certificado, que tem o custo de R$ 8,00. Praticamente o custo somente da confecção deste certificado. Você leva para casa um certificado com validade de 3 anos, assinado, validado pela Superintendência de Ensino. E se você não tem o livro, deseja adquirir o livro mais o certificado fica então no custo de R$ 18,00. R$ 10,00 o livro, R$ 8,00 o certificado, e você vai estar sendo grandemente abençoado por Deus. O curso também será realizado aqui em nossa sede, na Avenida Farrapos, número 312. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem este desejo, você aí que está já com seu curso de ética quase vencendo, ou quem sabe já venceu, você que nunca participou do curso de ética, participe. É uma grande oportunidade para você estar aprendendo mais com os homens de Deus, mais da palavra de Deus, e certamente vai agregar muitas riquezas para a sua vida espiritual. Muito bem, o último anúncio que nós queremos passar aos irmãos antes de escutarmos mais um breve louvor é que nos dias 26 e 27 de novembro nós vamos estar participando de mais uma grande festa espiritual. Isto mesmo, 26 e 27 de novembro vem aí a 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Bendito é o nome de Jesus. Heróis da Fé, que no mês de dezembro vai estar completando aniversário, se Jesus não voltar até o dia 4, 31 anos de associação missionária e evangelística Heróis da Fé. E nos dias 26 e 27 de dezembro, nós vamos estar todos juntos ali no Vale da Oração, lugar de conquistas, lugar de batalhas, lugar de vitórias e lugar de nós sentirmos a presença do nosso Deus. 26 e 27 de novembro, a nossa 26ª Conferência Internacional de Missões, nos 2 dias a partir das 19 horas. Muitos missionários vão estar participando conosco para a glória de Jesus. Vão estar vindo os nossos missionários da Argentina, missionários do Paraguai, missionários da Europa, missionário Ramesh da Índia, se Deus quiser, vai estar participando. Pastor João César vai estar vindo de Portugal para participar conosco também. Nossos irmãos da Argentina, como já mencionamos, nossos companheiros do Paraguai, nossos missionários do Uruguai, nossos missionários aqui do Brasil vão estar participando juntamente conosco também, fora todos, muitos ministros do Ministério de Restauração que já vão estar envolvidos na convenção de ministros nos mesmos dias, porém em outros horários. E na parte da noite vamos estar participando desta grande festa espiritual. Certamente muitos dos irmãos já estão recebendo aí nos seus contatos via WhatsApp, Signal, Telegram, a arte que a irmã Valquíria colocou na tela para nós, e nós pedimos um auxílio dos irmãos para compartilhar este material. Compartilhe as artes, vão estar saindo outros materiais de divulgação deste grande e precioso trabalho que vai estar sendo realizado. É muito maravilhoso, irmãos, que nas nossas
conferências de missões, Deus sempre opera milagres, curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, derramamento do poder de Deus. Então, você não pode ficar de fora desta grande festa espiritual. Monte a sua caravana, faça aí um rateio entre os irmãos, divide aí o valor do combustível, do Uber, do ônibus, né? E vamos estar juntos ali no Vale da Oração nos dias 26 e 27 de novembro para a nossa Conferência Internacional de Missões. Nós vamos estar escutando rapidamente um louvor, em seguidinha nós voltamos com mais notícias da obra de Deus para você. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Sangue nos
Muito bem, estamos de volta nesta programação e já está conosco o presbítero Bruno Beltrame, nosso líder da juventude aqui da sede internacional. Paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor, diácono Leonardo, paz do Senhor a todos os irmãos vigilogados. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus. Presbítero Bruno que vai estar fazendo um trabalho muito importante neste momento de conscientização para toda a nossa igreja, os irmãos que acompanharam o culto de ensinamento aqui na nossa sede internacional na última terça-feira, também os que estiveram na consagração aqui na sede ontem, ouviram o pronunciamento do nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, acerca do atual cenário que a nação brasileira enfrenta. E uma coisa, presbítero Bruno, é certa, né? Deus, ele nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. É verdade. Então, neste momento de muitas dúvidas, de muitas incertezas, todos os irmãos sabem, o papel da igreja não é ter partido político, não é ter um candidato oficial. A igreja, o Ministério da Restauração, não tem nenhum partido, não tem candidato, mas precisamos nos posicionar, assim como antes das eleições, a nossa liderança procurou posicionar os nossos irmãos, conscientizar acerca de votar de acordo com a palavra de Deus, de não pecarmos, de não entristecermos o Espírito Santo nas oportunidades que tivemos de ir às urnas, tanto no dia 2 de outubro quanto no dia 30 de outubro. E após então as eleições, a nossa igreja pronunciou-se de forma oficial acerca deste novo momento que o Brasil está já enfrentando, e o nosso querido irmão presbítero Bruno vai estar lendo então este pronunciamento do nosso pastor presidente. Muito bem. Então a leitura que farei a partir de agora é a leitura do pronunciamento já realizado pelo pastor Humberto Schmidt Vieira, presidente do Ministério Restauração, no último culto de doutrina. Então, aqueles que não puderam acompanhar, e mesmo os que puderam, nós tivemos conhecimento que durante a transmissão ocorreram algumas interferências na conexão, e isso dificultou de alguma maneira a compreensão total, né? Então, nós vamos fazer aqui a leitura do pronunciamento. Pronunciamento. Com reverência e temor de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo,
e para a glória do nome de Jesus, o presidente da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, juntamente com a mesa diretora e o conselho de administração, vem assim pronunciar-se sobre a situação do Brasil em 1º de novembro de 2022. Então, como já disse a vocês que estão nos acompanhando, este pronunciamento foi feito na última terça-feira, dia 1º de novembro. Da ação profética da IPAD Ministério Restauração. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração mantém a sua posição profética, tanto frente aos indivíduos quanto frente à sociedade. No exercício de sua função profética, a Igreja deve denunciar o pecado individual e o pecado da sociedade, indicando o caminho correto e se posicionando ao lado de Deus e de sua palavra, exercendo a sua autoridade espiritual por meio do ensino e da pregação, para que os princípios divinos revelados na Bíblia sejam respeitados pelos indivíduos e pela sociedade, mesmo que, individualmente, os ímpios não queiram segui-los. Igualmente, em sua função profética, a Igreja, como sal da terra, deve representar a Cristo também na atividade eleitoral por meio do voto. Da ação sacerdotal da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Deus ordena também à Igreja, de forma expressa, que exerça a sua função sacerdotal. A função sacerdotal da Igreja implica que ore, jejue, faça vigília com todos os tipos de oração e súplica por todos os santos, pelas autoridades da Igreja, por todos os homens e pelas autoridades seculares, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Da ação política da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Primeiro, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, por outro lado, mantém a sua posição de ser isenta quanto à participação na política partidária, não adotando qualquer partido político como seu e nem considerando qualquer candidato a cargo eletivo como candidatura oficial da Igreja. Na sua função profética, o Ministério Restauração defende princípios e não homens ou partidos. Por isso, o Ministério Restauração não se pronuncia sobre qualquer tema político que não tenha a ver com os princípios bíblicos. Não nos cabe, como instituição divinamente estabelecida, opinar sobre questões econômicas, de política externa, de políticas de bem-estar social ou coisas semelhantes que não tenham uma implicação de obediência à palavra de Deus. Esse não é o papel da Igreja, mas sim o papel dos partidos políticos. Assim, a oposição da Igreja em relação à esquerda brasileira não é por causa de posições relativas a temas sociais, como, por exemplo, um maior apoio ao pobre. Aliás, quanto a isso, o governo atual, embora se dizendo de direita, foi voltado acentuadamente para o social, com o maior programa de transferência de renda que o Brasil já viu. Então, quanto a essa análise meramente de conveniência secular, cada crente deve decidir por sua conta. Por isso, o fato de a Igreja, como instituição, não se manifestar quanto a tais questões
não impede os membros de terem as suas opiniões e manifestá-las na sua mais legítima liberdade de expressão, desde que tais opiniões não afrontem a palavra de Deus. Explica-se que manifestação da Igreja como instituição é toda a manifestação oficial da Igreja, aprovada pela mesa diretora, feita do púlpito ou por seus comunicados oficiais transmitidos pelos canais de comunicação da Igreja. Assim, a opinião individual de algum membro ou obreiro não traduz a posição oficial da Igreja. Da postura profética da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração frente às eleições de 2022 no âmbito federal. Primeiro, no cumprimento de sua missão profética, o Ministério Restauração obedeceu à palavra de Deus ao pé da letra. Número 2, nesse sentido, a Igreja estudou a ideologia que estava por trás de cada um dos candidatos e partidos. Como uma igreja profética, cumprimos o mandamento de Deus, apontando o erro e demonstrando os princípios bíblicos. 3. Estamos com a consciência limpa diante de Deus. Do exercício da missão sacerdotal pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa igreja se acordou para cumprir o seu papel sacerdotal no tocante a orar em relação à política na Convenção de Ministros em 30 de novembro de 2014. Foi determinado que, para todas as eleições no Brasil e no exterior referentes aos cargos do Legislativo e do Executivo ou aos cargos correspondentes no exterior, o Ministério Restauração deverá fazer uma campanha de 15 dias de oração antes das eleições. A igreja estará aberta nesses 15 dias, tendo tempo integral de oração em dias sem culto. Nos dias de culto, ao menos 50% do tempo deverá ser destinado à oração no período noturno. Não deverá haver eventos especiais durante essa campanha, a saber, nos últimos 7 dias dos últimos dias constituídos. A partir dali, houve simplesmente uma revolução no mundo espiritual, que envolve a política brasileira, ou seja, a partir da convenção, da decisão tomada na Convenção de Ministros de 2014. Então, a partir dali, houve simplesmente uma revolução no mundo espiritual que envolve a política brasileira. Temos certeza de que parte desse movimento divino se deu por conta de nossa posição e compromisso de buscar a implantação do reino de Deus mediante a oração de milhares de crentes. Se não, vejamos. Letra A. Em agosto de 2016, o impensável aconteceu. O governo de esquerda que defendia as pautas contrárias à palavra de Deus e pela destruição e erotização de nossas crianças, foi destituído por meio de um impeachment. Durante o trâmite do processo, a igreja entrou em clamor e jejum, tendo inclusive realizado cortinaços na sede internacional. Letra B. O presidente Temer assumiu e começou um retorno à normalidade em respeito aos princípios cristãos, inclusive começando uma aproximação com Israel e tendo, além disso, convidado evangélicos comprometidos com princípios cristãos para integrarem seu ministério como ministros e vice-ministros ou diretores executivos. Letra C. Em 2018, contra todos os prognósticos e pesquisas, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República sob o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A partir daí,
foram implantadas uma série de medidas que abriram caminho para um novo momento para o Brasil, mesmo havendo dificuldades com o Congresso, inclusive com o trancamento de diversas pautas pelo presidente do Senado. Letra D. Porém, muito mais importante do que a eleição de Bolsonaro, o Brasil foi varrido por uma onda conservadora. Pela primeira vez depois do fim do regime militar, as pessoas tiveram coragem de abertamente falarem contra a ideologia anticristã propagada pela atual esquerda brasileira. O domínio completo da ideologia anticristã caiu por terra. Número 3. A ação sacerdotal da Igreja em 2022 foi evidente, embalada pela série de campanhas de oração que vinha fazendo e que tiveram um extraordinário resultado na luta contra a Covid-19, o Ministério Restauração foi além da campanha preconizada pela Convenção em 2014 e seguiu com os propósitos de vigílias e jejuns adotados nas campanhas anteriores. Número 4. Nessa campanha, a nossa oração não era em favor de homens ou partidos, mas em favor de princípios. É lógico que, ao orarem por princípios, muitos, e é natural que isso ocorra, associavam os princípios aos nomes de quem os defendia. Número 5. O Ministério Restauração, no tocante, está de consciência tranquila. Sabemos que obedecemos a Deus e o diabo não pode nos acusar do pecado de omissão diante do Senhor. Obedecemos a Deus e temos certeza que o inimigo não tem nenhuma legitimidade para nos acusar ou derrotar-nos. Do resultado das eleições ou do resultado das ações proféticas e sacerdotal da Igreja quanto às eleições em 2022 no âmbito federal. Número 1. Os resultados da ação da Igreja, tal como ocorreu nos anos anteriores, foram extraordinários. Número 2. A situação nessa eleição era extremamente difícil. Letra A. Todo o sistema estava contra o presidente da República e contra os conservadores. A grande imprensa, o STF, o TSE, os bancos, uma base de esquerda considerável e barulhenta no Congresso, que, ao que evidências indicam, tinham apoio no Supremo Tribunal Federal. Letra B. O governo teve que enfrentar a Covid-19, certamente a pior crise global desde a Segunda Guerra. Letra C. O mundo inteiro está enfrentando os efeitos terríveis da guerra na Ucrânia. Letra D. Além de erros passíveis de serem praticados por qualquer pessoa numa posição de comando, os inimigos souberam também explorar defeitos no temperamento do presidente da República. Número 3. A soma desses efeitos tornava certa a derrota do presidente por uma larga margem de votos. E com a derrota do presidente, junto iria água abaixo toda a equipe de políticos que o apoiava. 4. Porém, a Igreja orou. Não só o Ministério Restauração. Em todo o Brasil, o clamor de evangélicos e até de não evangélicos foi ouvido por Deus. Sim, Deus ouve até o ímpio, quando o mesmo ora de acordo com a vontade de Deus, conforme Números 23, versículos 7 a 10 e outros exemplos. E os resultados vieram. Número 5. No primeiro turno da eleição, o Brasil, de forma surpreendente, elegeu uma minoria de esquerdistas.
contrária aos princípios cristãos, fazendo com que apenas 25% dos deputados eleitos fossem dessa esquerda. Os de centro foram também 25% e os de direita 50%. E como senadores, apenas 15% de esquerdistas, 50% de centro e 35% de direita. Isso nunca havia acontecido desde o término do regime militar. O fato é especialmente surpreendente ao se ver que os números da eleição presidencial não fecharam com os da eleição para deputados e senadores. Ou houve incorreção na contagem dos votos, ou houve o fenômeno de eleitores que ao mesmo tempo votaram na esquerda e na direita. Por outro lado, a diferença de votos entre o candidato cujo partido tem um projeto anticristão e o lado que tem um projeto que se aproxima do cristianismo foi de apenas 1,8%. O número de votos de Bolsonaro foi tão grande que ultrapassou a quantidade de votos que ele mesmo teve em 2018, quando foi eleito. Essa diferença mínima havida em 2022, além da larga oposição que terá no Congresso, fará com que o candidato que teve a si atribuída a maioria dos votos pela contagem do TSE não possa agir livremente. Em seu primeiro discurso, já se viu obrigado a reconhecer o peso da influência da igreja na sociedade. E tudo isso porque o povo orou e jejuou. Glória a Deus. 7. A igreja não está de luto. Deus ouviu nossas orações. O nosso Senhor sempre esteve e sempre estará no seu trono de glória. A diferença entre o que pedimos segundo o plano estabelecido por Deus e o que nós desejamos. Número 1. Qual era o propósito da igreja no seu papel profético e sacerdotal? Era impedir o avanço da agenda imoral e anticristã da igreja da esquerda anticristã brasileira. 2. Deus está demonstrando que ouviu a nossa oração e está agindo nesse sentido. 3. Talvez a medida da ação divina não esteja sendo o que grande parte queria. Porém, querer dizer que Deus não ouviu a nossa oração porque não fez exatamente o que queríamos é manifestação da soberba, é querer mandar em Deus, é não ser agradecido a Deus por aquilo que Ele fez. Sabemos que a nossa oração contra esses princípios malignos é completamente de acordo com a vontade de Deus e por isso Deus está comprometido por sua palavra a nos atender, conforme 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Porém, os caminhos que Deus escolhe para esse propósito são completamente da escolha divina. Lembre-se que, para cada decisão dos homens, Deus tem um caminho pré-formado. Salmo 139, 16 a 18. Deus nunca é pego de surpresa. Para cada evento, Ele tem um plano de antemão preparado. O Senhor é soberano. Surge então a pergunta: a eleição de Lula era o plano ideal de Deus? Vamos continuar ouvindo as palavras de nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, que nos disse o seguinte, ele dizendo: fiz essa pergunta a Deus. Estive muito tempo na presença de Deus, interrogando-o sobre isso, e tive uma resposta. Esse não era o plano ideal de Deus. O Senhor falou-me claramente o seguinte. Vamos ouvir o que Deus falou ao nosso pastor. Deus disse o seguinte: eu nunca perdi batalha.
Eu nunca perdi e nunca perderei para o diabo. No Antigo Testamento eu me manifestei e agi entre os homens por meio do povo de Israel. Esse povo nunca foi derrotado pelos inimigos, pela força dos adversários, pois enquanto Israel estava comigo, eu estava com meu povo, que então prevalecia. Em todas as batalhas eu tomava conta do inimigo. Entretanto, quando os próprios israelitas se levantavam contra mim, eu os respeitava e os deixava. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso de Acã. Josué, capítulo 7, versículo 12, diz: Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Continuando, o que Deus falou ao coração do pastor, Deus disse: No Novo Testamento eu me manifesto por meio da minha igreja. Quando a igreja ora, eu ajo em favor dela e livro-a do mal, ou dou-lhe graça sobrenatural, para passar pela tribulação de maneira a me glorificar. Eu domino e tenho nas minhas mãos os adversários da igreja, e quando eles se levantam, eu zelo pelos meus. Porém, quando os próprios crentes se levantam contra mim, eu não ajo em favor deles, pois são eles mesmos que estão agindo contra si mesmos e não os adversários. São eles que estão se entregando ao inimigo, e não o inimigo que os está conquistando. Nesta eleição, disse-me o Senhor ainda: Eu pelejei e trouxe pecadores a votar em meu favor, mas não agi quando aqueles que se dizem meu povo não ouviram todo o ensino, não ouviram a multidão de irmãos seus que clamavam contra o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, contra o impedimento dos pais educarem seus filhos em casa e contra a corrupção. Não tiveram qualquer consideração nem por mim e nem pela minha igreja, mas como obstinados se venderam por um prato de lentilhas ou por um saco de moedas de prata. Isso é para que entendas, meu servo, o mal que fazem os rebeldes dentro da minha casa, pois eles lutam em favor do inimigo e impedem a minha ação. Pois, como disse a Josué, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Se apenas 1.069.823 votos de eleitores que se chamam pelo meu nome não tivessem sido computados para o lado antibíblico, mas sim para a ideologia mais próxima da minha palavra, a eleição teria tido outro resultado. Porém, um número maior do que esse votou contra mim, apesar de terem tido conhecimento da minha vontade. Preferiram seguir suas emoções, seus interesses e sua obstinação do que agradar a mim. Essas foram as palavras que me disse o Senhor, relata aqui o pastor Humberto. Então, meus irmãos, não foi o diabo quem venceu. Não foram os feiticeiros que decidiram a eleição. Nem foram os ateus que derrotaram a proposta favorável aos princípios cristãos. Mas foram pessoas que, embora conhecessem a vontade de Deus, preferiram seguir suas próprias vontades diante de pensamentos, avaliações, interesses ou emoções humanas. Se você quiser fazer o teste, faça. Se perguntar para um crente ou até para o ímpio por que ele votou no lado que defendia os valores cristãos, ele dirá: votei a favor do futuro das crianças do Brasil, ou a favor da liberdade de culto,
ou contra a legalização das drogas, ou contra a ideologia de gênero, ou contra a censura, ou contra o comunismo, ou a favor da pátria, ou ainda contra a corrupção. Enfim, crentes ou não crentes votaram em princípios, pensando no bem de todos e em valores moral e espiritualmente superiores. Porém, se perguntar para o outro lado, a resposta será: eu votei por um churrasco de picanha e um copo de cerveja para ter dinheiro no mercado pelo crédito fácil, ou para melhorar o meu lado, ou para conseguir um cargo, ou porque simplesmente não gosto de Bolsonaro. Meros interesses pessoais, muitas vezes até sem fundamento verdadeiro, o seu próprio ventre como Deus. Nada de valores morais elevados, nada de princípios que, uma vez aplicados, poderão transformar o Brasil em uma poderosa nação. Foram essas pessoas que, apesar de se chamarem cristãs, deram vitória ao lado antibíblico. O que devemos fazer agora? Deus nunca é pego de surpresa. Para a atual situação, ele já tem um plano alternativo. Por meio desse plano, ele tem uma nova oportunidade para o Brasil. O momento é delicado e decisivo. O Espírito de Deus se move sobre as águas. Se a igreja seguir na presença de Deus, verá o seu modo de agir. Vamos dar o início à nossa ação nesse novo momento de Deus. Amanhã, que aqui, quando faço esta leitura, foi o dia de ontem. No dia em que o mundo nomeia como o dia dos finados, a igreja vai mostrar que sua esperança não está morta, que ela não está de luto, mas segue viva, vibrante e cada vez mais vitoriosa. A igreja não depende de homens, ela depende de Deus. Nós lutamos nessas eleições não por acreditar que um homem ou governos poderiam destruir a igreja, e nem porque um homem poderia salvá-la, mas porque amamos a Deus e não podemos ser cúmplices das obras das trevas. O Ministério Restauração sai vitorioso, porque seus membros, na sua maioria, não votaram no pecado, mas votaram nos princípios bíblicos. É isso agradar a Deus, que faz de uma igreja vitoriosa. E nós vencemos. Nós não nos corrompemos. Irmãos que Deus usa em sonhos e visões, tem me contado, ou seja, contado ao pastor Humberto, que o Senhor tem falado a respeito de dias maus que virão. Porém, o mesmo Deus recompensará e guardará cada um que se levantou contra o espírito do anticristo e se aliou a Deus. A igreja sofrerá um impacto negativo? Claro que sim, mas ao mesmo tempo receberá a graça divina para passar pelo vale que se apresentar. Estaremos falando sobre essas visões e sonhos no nosso canal no Telegram. Aproveito para dizer que quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram, que se inscreva. O pastor continua: que Deus siga abençoando a igreja. Avante! A luta continua e em Cristo somos mais do que vencedores. É a nossa oração e trabalho que farão com que o cristianismo avance em nossa pátria, apesar da oposição. O Ministério Restauração, em 2004, começou debaixo da opressão espiritual dessa ideologia maligna e triunfamos. Uma guerra é dinâmica. Ela é feita com diversos movimentos, ora inclusive parecendo que a igreja recua, mas a igreja não recua. O que há é apenas um reagrupamento de forças e consolidação de estratégias e propósitos, para que nova ofensiva seja feita contra o reino das trevas. Foi assim que a igreja triunfou até aqui e triunfará até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Este, Glória então, a Deus. foi
o pronunciamento feito pelo nosso pastor presidente, conforme o presbítero Bruno fez leitura, e em diversos trechos deste texto, o nosso pastor relata que Deus está no controle. Deus, ele permanece no controle, e muito importante, irmãos, a nossa esperança, indiferente do resultado, indiferente do candidato mais votado, indiferente de quem alguns desejavam que fosse eleito ou não, a nossa esperança não está nos homens. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então, nós sabemos e entendemos qual é o plano de Deus para o Brasil, e quer seja por meio do plano ideal, quer seja por meio do plano alternativo para a nação brasileira, a Igreja do Senhor mantém a sua posição de oração, de jejum, de batalha, de intercessão por todos os homens, por todas as autoridades, e cremos que nada vai parar, presbítero Bruno, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é Jesus Cristo, e Ele está vivo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu acho que vale reforçar aqui, irmão Leonardo, a importância de cada irmão e irmã que está participando conosco, e mesmo os que vão assistir no futuro a transmissão do Restaura News desta edição, conhecerem o canal oficial da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração no Telegram. Ali, nosso pastor presidente, pastor Humberto, diariamente tem feito orações junto com todos os irmãos. É uma meia hora de oração que o pastor faz, esta oração dirigida a Deus, grava, coloca ali no canal, para que todos nós possamos juntos com o pastor também tirar um período de oração a Deus, ter um momento devocional com Deus. Então, você que ainda não se inscreveu, eu aproveito este momento para te convidar a inscrever-se ali no canal do Telegram. Se a nossa comunicação tiver uma imagem que ajude os nossos... temos o link, não temos uma imagem, mas temos o link que está sendo disponibilizado aí no chat. Então, você que ainda não acessou, você pode acessar. Muito facilmente, na verdade, né, irmão Bruno? Basta clicar ali no link que já foi colocado no chat, você que já possui o Telegram no seu aparelho smartphone. Eu cliquei e automaticamente já me direcionou para o canal da igreja. Em tempo real. Em tempo real. Então você pode estar entrando ali, estar participando deste canal de forma totalmente gratuita, estar sendo edificado por meio dos conteúdos que são colocados ali, sendo muitos deles pelo nosso próprio pastor presidente, como estas orações, para juntos estarmos em unidade espiritual. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos então estar, irmão Bruno, escutando mais um louvor, e em seguidinha retornamos com mais notícias da obra de Deus para você. Outro nome
Aleluia! Não há um nome igual. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Não há outro nome dado entre os homens, no qual importa que sejamos salvos. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nesta próxima etapa, neste próximo bloco do programa Restaura News, nós queremos trazer a você algumas notícias que estiveram acontecendo na obra de Deus, na igreja do nosso Senhor Jesus, nestes últimos dias. A primeira delas é que no dia 30 de outubro foi realizado aqui em nossa sede internacional mais um grande batismo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, 14 almas desceram as águas batismais, sendo irmãos das áreas Canoas Leste, área Carbonífera, que fica ali na localidade Arroio dos Ratos, Butiá, área Jardim Leopoldina, área Monte Sião, que é ali no bairro Partenon, área Norte, área São Leopoldo Leste, área Sapucaia do Sul e área Viamão. 14 almas estiveram descendo as águas batismais. Esteve pregando a palavra de Deus neste batismo o pastor Edson Nunes, que é o diretor administrativo do Ministério de Restauração. Pastor James Schmidt, que é o nosso superintendente de ensino, também esteve participando, fazendo parte do batismo, e também o nosso pastor Josué Hoffman, que esteve dirigindo parte também desta cerimônia. Você está vendo aí momentos do culto, pastor Josué, que é um dos nossos copastores aqui da nossa sede internacional, dirigindo parte do culto de batismo. Podemos ver as próximas fotos. Aí você está vendo o pastor Edson Nunes, que foi o preletor no culto de batismo, uma glória de Deus maravilhosa neste culto. Pastor James, que fez a parte que antecede o batismo, conversando com os candidatos, fazendo ali algumas perguntas de confissão pública para então estarem participando do ato. Aí você está vendo alguns dos irmãos que estiveram descendo as águas batismais. Você vê os irmãos sentindo a presença de Deus, algumas das irmãs, muitas jovens descendo as águas batismais. Você pode ver o semblante de alegria, de festa, de regozijo por estarem dando este grande passo para a sua vida com Deus, para passarem em nome de Jesus a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês, os irmãos, estão vendo o momento da oração antes do batismo, estão vendo ali esta senhora de cadeira de rodas que tem sido fortemente tocada por Deus, veio à nossa igreja, foi evangelizada, já está realizando o curso discipulado, está em nome de Jesus, estará em nome de Jesus em breve também, como aqueles demais irmãos e irmãs ali, vestida de branco, para descer as águas batismais. Glória a Deus. Aí os irmãos estão vendo já no tanque batismal, ali à nossa esquerda, presbítero Ariviana, encarregado da área carbonífera, e à nossa direita, pastor Heraclides Ferraz, encarregado da área Jardim Leopoldina, ambos batizando alguns dos candidatos no tanque batismal aqui em nossa sede. Glória de Deus, derramamento do poder de Deus. Estas jovens, no momento do batismo, foram fortemente tocadas por Deus. O Espírito Santo desceu sobre a vida delas, foram impactadas pela glória de Deus juntamente com a congregação que ali estava presente. Você está vendo aí parte do público presente e o vocal da Superintendência de Música, adorando ao nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre uma alegria quando podemos participar do culto de batismo. Louvado é o nome de Jesus. É sinal, onde tem batismo, é sinal de que a igreja está cumprindo com a sua missão de
proclamar o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também nos dias 28 e 29 de outubro esteve ocorrendo na cidade de Arroio do Sal o retiro regional da União Feminina da região litoral norte, litoral do Rio Grande do Sul. O retiro iniciou no dia 28 de outubro com momentos de adoração, de oração, louvores a Deus, e a presença de Deus também manifestou-se de forma poderosa ali naquele retiro. Esteve ministrando a palavra de Deus, presbítero Paulo Robson, aqui da nossa sede internacional. Os irmãos estão vendo aí a foto do nosso companheiro, presbítero Paulo, ministrando a palavra de Deus neste trabalho. Aí os irmãos estão vendo a diaconisa Rosemary Mânica, que também esteve ministrando um estudo sobre a conduta da mulher cristã. Presbítero Paulo esteve ministrando no encerramento deste trabalho, mas Rosemary ministrando no decorrer deste retiro. Aí os irmãos estão vendo a irmã Marta Pedroso louvando ao nome do Senhor, irmã Marta, esposa do presbítero Paulo Robson. Os irmãos estão vendo aí mais algumas imagens de momentos de louvor e de adoração. Aí os irmãos estão vendo parte da União Feminina da região litoral do Rio Grande do Sul. Também cabe mencionar que durante o dia esteve ministrando, no dia 28, esteve ministrando também a palavra de Deus o evangelista Marcos Espíndola, encarregado da área Torres, ali pertinho de Arroio do Sal, esta grande festa espiritual realizada ali pela região litoral, que tem a diaconisa Rosemary Mânica como supervisora da União Feminina e o pastor Hildo Mânica como supervisor de toda a região do litoral do Rio Grande do Sul. Também no dia 2 de novembro, o dia que é conhecido como Dia dos Finados, dia daquelas pessoas que já partiram, os nossos irmãos lá da área de Caxias do Sul estiveram realizando um trabalho inverso, estiveram realizando a divulgação daquele que está vivo, daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Os irmãos da área de Caxias do Sul estiveram realizando um grande evangelismo nas imediações dos cemitérios próximos da cidade de Caxias do Sul, próximos da sede, melhor dizendo, de Caxias do Sul. Os irmãos vão estar vendo aí algumas fotos. Estiveram presentes alguns obreiros, alguns irmãos, tais como o evangelista Lucas Esteves, que é o encarregado da área Caxias do Sul, o presbítero Christian Ferreira, que é o supervisor da juventude da região Serra Gaúcha, evangelista Sidney Ferrari, que é o dirigente da congregação Farroupilha, evangelista Rodrigo Farinha, que é o líder dos cavalheiros, irmão Vantuir Santos, líder da juventude, diácono Sidney Camargo e muitos outros irmãos estiveram participando deste grande trabalho. Aí os irmãos estão vendo a foto de alguns jovens reunidos juntamente do nosso querido irmão Vantuir Santos, melhor dizendo, líder da juventude ali de Caxias do Sul. Aí os irmãos estão vendo a foto dos obreiros realizando orações por muitas pessoas enlutadas, por muitas pessoas que estavam ali nas imediações dos cemitérios, mas ali estavam recebendo uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. No relato que os nossos irmãos nos encaminharam, foram entregues cerca de 1000 jornais do Ombro Amigo com a palavra de Deus. Aí os irmãos estão vendo a foto de parte do grupo que esteve participando deste grande trabalho lá no cemitério público municipal na cidade de Caxias do Sul. E este é o papel da igreja, é levar vida, é levar alegria, é levar as boas novas, aleluia, é levar as boas novas do Evangelho de Cristo
Jesus. E também, meus amados irmãos, esteve ocorrendo aqui na congregação sede, esteve ocorrendo em todas as sedes diárias do Ministério da Restauração, mas damos aqui o destaque da consagração que foi realizada na congregação sede do Ministério da Restauração no dia 2 de novembro. A igreja esteve reunida aqui na nossa sede, na cidade de Porto Alegre, em uma grande consagração, buscando a presença de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, entrando em batalha no mundo espiritual, inconformados com as obras do adversário das nossas almas. Este, meus amados irmãos, é o papel da igreja. Muitos são os que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, aquele que nunca, escute bem, aquele que nunca perdeu uma batalha. Bendito é o nome de Jesus. E estivemos aqui então na congregação sede, esteve presente neste evento muitos obreiros, membros da mesa diretora, tais como o pastor João Carlos Jacob, que está na presidência da igreja, por estar como presidente em exercício, pastor Paulo Roberto Santos, nosso diretor de comunicação e relações institucionais, esteve ministrando a palavra de Deus. A irmã Valquíria vai estar colocando aí as fotos para nós. Aí você está vendo o nosso presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob, pregando a palavra de Deus durante a consagração, trazendo uma mensagem de orientação, de conscientização da igreja acerca de nós temermos a Deus, termos reverência na casa de Deus. Uma mensagem muito profunda, muito reflexiva e de grande valia para os irmãos que ali estavam. Pastor Adriano Licidônio esteve dirigindo parte desta consagração, também ministrando batismo com o Espírito Santo, e para a glória de Jesus, Jesus batizou pessoas com o Espírito Santo nesta consagração. Louvado é o nome de Jesus. Aí, pastor Josué Hoffmann, um dos nossos copastores aqui da nossa sede internacional, esteve participando também, fazendo leitura deste pronunciamento da nossa liderança. Aí os irmãos estão vendo parte do público presente nesta consagração de busca à presença de Deus também. Aí os irmãos estão vendo o momento da ministração final pelo pastor Paulo Roberto Santos, ali no púlpito, alguns dos membros da mesa diretora, da direita adiante, pastor Edson Nunes, pastor Antônio Pacheco, que é o nosso diretor de patrimônio, pastor Márcio Bonalume, que é o nosso diretor de controladoria, pastor João Carlos Jacob, que está na presidência, e também o nosso diretor eclesiástico para o Rio Grande do Sul, também pastor Josué Hoffmann, como já mencionamos, pastor Wilson Resplande, superintendente Cavalheiros, e ao lado do pastor Jacob ali está o pastor Adriano Licidônio. Louvado é o nome de Jesus. Aí os irmãos estão vendo uma imagem do coral da juventude aqui da nossa sede, adorando ao nome do Senhor nesta consagração, e no final aí parte do momento da oração, aonde foi derramada a presença de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Nós temos alguns vídeos curtos, aí os irmãos estão vendo o coral da União Feminina também, adorando ao nome do Senhor. Nós temos alguns vídeos curtos do momento de um testemunho, temos um videozinho curtinho do coral da UF adorando ao Senhor, e também parte dos momentos de oração e manifestação do poder de Deus. Acompanhe conosco. O que a senhora não podia fazer? Dor terrível, e agora? Se tocasse, sentia dor, dá para uma irmã fazer o teste? Alguma irmã faz o teste então aqui. Alguma irmã? A irmã Rosa. A irmã disse que se tocasse antes doía. Toca aí, irmã, vamos ver se ela não vai gemer, se ela não vai gritar aí. E agora? Apertou, irmã Rosa? E agora, irmão, tá doendo? Fica mancete. Fica mancete. Quem te curou? Jesus. Quem te curou? Jesus é o mesmo. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Tremer com sua
batizou a primeira irmã com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Varando. Chegando do pastor Jacob. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Você viu ali o testemunho de uma senhora que foi curada, não podia, mal conseguia se movimentar, se tocasse ali naquela região onde a diaconisa Rosa a encostou, ela sentia muitas dores e foi curada por Jesus. Aleluia! É muito importante estes relatos, porque muitas das vezes Jesus faz milagre, a pessoa pede o milagre, Jesus opera o milagre e não testemunha, não testifica o milagre que foi operado na sua vida. Então é muito importante para a igreja, nestes cultos, nos cultos de oração, nas vigílias, nos encontros, ocorrer este momento de orar por cura e já perguntar se alguém sentiu que foi curado. Existem ocasiões em que o milagre é testificado somente depois, por meio de uma comprovação clínica, por meio de um exame, enfim, mas tem coisas que podem ser testificadas na hora. Glórias ao nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós queremos aqui estar deixando a nossa saudação aos irmãos nas cidades que estiveram participando desta programação do Restaura News. Nós temos aqui o registro de irmãos da cidade de Taquara, aqui no estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Erval do Sul, da cidade de Boa Vista do Incra, irmãos também de Camaquã e irmãos de Rio Pardo. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos os nossos irmãos. Tivemos irmãos lá de Santa Catarina, da localidade de Itajaí, da localidade de Balneário Rincão, e também tivemos irmãos lá de Santiago do Cacém, lá de Portugal. Que Deus abençoe. Os nossos irmãos aí de Portugal estão tendo a alegria, a honra, o privilégio de ter aí com os irmãos o nosso pastor presidente, pastor Humberto, o nosso diretor eclesiástico para o estado do Rio Grande do Sul, pastor Silvio Machado, também a superintendente da União Feminina, a diaconisa Gladys Machado, está em Portugal, e a diaconisa Ana Schmidt, esposa do nosso pastor presidente, estão nesta empreitada de trabalho na obra missionária, fazendo o trabalho de Deus em prol das vidas que necessitam ter um encontro com Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos estar dirigindo a Deus uma oração e encerrando esta programação. Nós queremos agradecer você que esteve participando conosco durante toda esta programação, você que deixou aí o seu nome, seu comentário, você que compartilhou esta programação, você que deixou o seu like. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oramos neste momento. Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na tua presença, participando desta programação. Eu quero pedir, Senhor, a ação do teu Espírito sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada ouvinte que esteve acompanhando esta programação, sobre aqueles que ainda nos acompanharão, Senhor. Que a tua glória, que o teu poder venha a ser manifesto, que o teu nome venha a ser glorificado, que jamais venhamos nos esquecer, Senhor. Que venhamos sempre lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em seguidinha vai estar chegando mais uma programação para você no canal, nos canais do Ministério Restauração, enfatizando o convite que o presbítero Bruno fez e a nossa comunicação já deixou aí no canal. Você que não é inscrito ainda em nosso canal oficial no Telegram, entre ali no link que foi colocado pela nossa comunicação aqui no chat e participe do nosso canal oficial do Ministério Restauração no Telegram. Deus abençoe, paz, oração e união. Até o próximo encontro do Restaura News, em nome de Jesus.